A gente começa essa edição falando de mais uma peregrinação do ministro da Fazenda para tentar tratar da reoneração da folha de pagamento. Deve se reunir hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu vou chamar agora o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente. Tá quase uma passagem de chapéu já para tentar resolver essa história. Hein, Bruno Pinheiro? Seja muito bem-vindo. Bela gravata. Essa estrada eu conheço muito bem. Haddad responderia se fosse cantar uma música, viu, Evandro? Ótimo dia a você, a quem nos acompanha, aos nossos analistas. Sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Reunião agendada com o Arthur Lira, que ainda não foi confirmado se ele já está na capital federal, estava de viagem, de recesso, e aí a expectativa é que esse encontro aconteça hoje. Antes do encontro acontecer, Haddad já conversou com o Arthur Lira através de uma chamada, uma ligação. Então, Arthur Lira já está ciente do que Haddad vai levar até ele. De acordo com informações, é uma renúncia de cerca de 25 bilhões de reais, o que seria essa renúncia do governo federal. Haddad atualizou esses números com a Receita Federal e vai levar para Arthur Lira. Na sequência, Haddad vai reunir essas informações, o que ele ouviu de Rodrigo, o que ele vai ouvir de Arthur Lira, vai voltar aqui no Palácio do Planalto para entregar nas mãos de Lula o sentimento do Congresso Nacional e dos seus representantes. Acontece que até o final de semana tem uma expectativa que as coisas vão começar a clarear nessa discussão. E aí, já voltando do recesso, comece a avançar então sobre esta medida provisória, se ela será renunciada, ou seja, se ela haverá uma devolução ou se será reeditada. E aí, diante disso, os 17 setores da economia estão se articulando, começaram a conversar com os seus representantes nos estados também. Agora, isso começa a subir o tom, já que lá no estado, na base eleitoral, estão chamando os representantes, estão fazendo um discurso, conversando que é importante continuar com a desoneração. Eu conversava agora há pouco, através de uma chamada, de uma conversa com o autor do projeto, que é o PERSE, né? Na verdade, PERSE, que é para essa ajuda fiscal, na verdade, para o setor de eventos. E aí, o que o deputado Felipe Carreiras me respondeu, Evandro, que isso de fato ajudou muito a desoneração, mas que é necessário continuar, já que o setor de eventos continua sofrendo as consequências do enfrentamento à Covid-19, daquele isolamento, do fica em casa, do distanciamento social. Então, este setor de eventos também está se articulando aqui no Congresso Nacional. Eles acham que é importante continuar com a desoneração. Felipe Carreiras, que é o autor do projeto, vai se reunir no dia 6 de fevereiro com o ministro Fernando Haddad. Além disso, os aliados que estão também nessa articulação, Arthur Lira e Rodrigo. Então, diante disso, há vários assuntos de forma individual e é o que eu já tinha antecipado aqui ontem. O Congresso quer que a MP seja devolvida e que esses assuntos venham de forma individual para o Congresso Nacional e sejam discutidos, e não que jogam tudo dentro da mesma cesta e colocam no atacado. Expectativa é muito diferente de realidade. Vamos ver o que vai acontecer. Reunião ainda não confirmada hoje. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você aí em Brasília. Se tiver novidade e movimentação, chama a gente aqui. Dá aquele grito que a gente te chama ao vivo. E aí, pessoal, como é que vocês veem mais essa caminhada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agora numa conversa com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tentar resolver essa história de desoneração ou reoneração da folha de pagamento? Gustavo Segré? A conta não fecha. O que você está com esse olhar de soslaio aí para nós? A conta não fecha, o ministro está indo, por favor, preciso de dinheiro. Mas gaste menos, ministro. Não, eu preciso arrecadar, eu tenho que gastar, continuar gastando. Esse é o desafio que tem o ministro. E quando a gente vê e avalia a sequência dessas situações, ele está insistindo muito, na minha humilde opinião, com um assunto que vai ser muito complicado para virar. Porque, lembrando a nossa audiência, foi aprovado pelos deputados e senadores, foi vetado pelo presidente, foi destruído o veto presidencial. E agora voltar novamente essa pauta seria muito mais interessante, inclusive, tentar outra forma de arrecadar, se o objetivo é só arrecadar como está sendo mostrado pelo governo. Mas insistir nessa tecla pode ser um caminho que, para mim,
se torna perigoso. Já já a gente vai falar também sobre um recado que o Tribunal de Contas da União já deu para a Comissão do Orçamento no Congresso, dizendo, olha, acho que vocês estão superestimando aí, a situação pode não ser bem assim. Então imaginem aí o desespero do governo federal diante de recados que mostram que a arrecadação pode não chegar aos valores já estimados por eles, que podem de fato não se concretizar, mas que nesse recado do TCU podem ser ainda menores do que os estimados, em Luiz Felipe Dávila. Isso aí. Pelo menos alguém está fazendo conta, né? Que é bom. Porque o problema é que eles não fazem. Eles fazem um orçamento sem fazer conta. É como é que eu coloco a teta do governo, que é do Estado, para cada um dos que gostam ali de mamar um subsídio, desoneração de um setor, regime especial do outro. Aí a conta não fecha. O problema todo do Brasil é esse. O Estado vem gastando cada vez mais em relação ao PIB do que o ano anterior. Isso, saiu hoje um dado interessante. Sabe quantos dias nós, todos brasileiros, tinha que trabalhar para pagar imposto em 1998? Nós tínhamos que trabalhar 72 dias, Segredo. Hoje, nós temos que trabalhar 147 dias. Nossa. Isso mostra este Estado crescendo, gastando cada vez mais, taxando cada vez mais o setor produtivo e não tendo coragem para enfrentar a pressão do corporativismo, público e privado. Todo mundo faz romaria a Brasília para mamar nas tetas do governo. Este é o problema que a gente precisa resolver. Se não, fica um empurra. Não, desonera 17 setores. Por que não desonera 21? Por que não desonera todos? Ou por que não reonera? Então, a discussão é como gastar o dinheiro público com critério. E isso não está no orçamento da nação. E aí, pelo menos, o Tribunal de Contas está dizendo assim, gente, o que vocês estão estimando aqui de receita não vai acontecer. Está aumentando quase 19,2%. Eles acham que vai aumentar a receita no momento que a economia está crescendo pouco. Exatamente. E eu quero saber de você, Fábio Piperno, que tipo de diálogo que pode ser estabelecido com o presidente da Câmara depois de uma tentativa que já foi feita com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu acho que vai ser um diálogo meramente protocolar, como foi com o presidente da Câmara, gentilmente diplomático. O presidente do Senado, recebeu, né? Desculpa, exatamente, o Rodrigo Pacheco, diplomaticamente recebeu o Haddad para falar, olha, isso aqui nós já votamos, então dá um jeito de tirar, vamos buscar uma saída honrosa para isso. O ministro Haddad talvez falou, tá bom, então enfim, imagino eu, né? Tá bom, então a gente retira isso, mas vamos conversar sobre o setor de eventos. E vejam, aliás, hoje tem um ótimo artigo no Jornal Estado de São Paulo do economista Felipe Salto, que não é, obviamente, um marxista, mas ele critica, mais uma vez, a desoneração. E eu concordo com a crítica que ele fez, já falei muitas vezes aqui sobre isso, concordo com algumas ponderações que o ministro Haddad faz, só que insisto que isso está fora de timing. Esse tipo de argumento que o ministro Haddad oferece agora, em relação à desoneração, isso deveria ter sido feito 6 meses atrás, 4 meses atrás, 8 meses atrás, quando o projeto estava lá tramitando pelas duas casas. Não foi feito isso, o Congresso votou e agora Inês é morta. Como é que, enfim, o Congresso vai rediscutir algo que ele aprovou faz um mês? Então, o governo mexeria com os brios do Congresso, insistindo nessa matéria. Agora, em relação ao setor de eventos, nos últimos dias, por exemplo, os economistas que tanto erram nas suas previsões, chegaram à conclusão de que a nossa economia, no mês de novembro, se beneficiou, entre outras coisas, do fator Taylor Swift no mercado no setor de serviços. Lá em novembro. Que, surpreendentemente, em novembro, apontou uma expansão de 0,4%. Eu chamo atenção para isso porque a indústria, surpreendentemente, cresceu 0,5%. O que me leva a imaginar que em novembro a economia teve, no seu global, alguma expansão diferente do que o mercado andou prevendo por aí. Mas, enfim, o fato é que se o setor de serviços, por conta desses mega shows, desses mega eventos, também Fórmula 1, em seguida, em dezembro, o Paul McCartney e muitas outras ações, se ele voltou a apresentar, claros sinais aí de expansão,
é muito provável também que não haja mais a necessidade de se manter aquele tipo de benefício concedido durante a pandemia. Lá se justificava, né? O setor foi, de fato, muito prejudicado naquele momento. Mas aquele momento, felizmente, acabou. Se a vida voltou ao normal, tem que voltar ao normal para todo mundo.